E o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos explicar que há os inimigos desencarnados. E eles se utilizam desses recursos. Porque certa feita, conversando, dialogando com um desses espíritos, naturalmente, assim falo, em uma reunião mediúnica como dialogador, e ele chegou muito tranquilo, falando de que realmente esta casa ela é uma casa impenetrável. Eu tentei entrar pelas portas, pelos portões, pelos muros, eu não consegui. Mas aí me veio a ideia, eu vou entrar subterrâneo. Tentou, não conseguiu. Veio a outra ideia, de paraquedas, vai ser pelo ar. Também não consegui. E aí deu um riso de desdém. E interessante, eu estou aqui dentro. Quando ele assim disse, me veio justamente a ideia da possibilidade dele estar ali dentro. Não o questionei sobre isto, mas ficou o ensinamento. Se qualquer um de nós adentrarmos a casa de oração com intenções que não sejam do bem, basta nós estarmos na casa de oração e o nosso pensamento levar aquela nossa intenção. Não entra conosco, mas fica lá fora no Wi-Fi aguardando. As ondas se entrelaçam em rede automaticamente. Já escreveram um livro dizendo que nós influenciamos no universo. É verdade. Para nós espíritas não é novidade. Porque o nosso pensamento automaticamente conecta com outro pensamento do mesmo diapasão. Então, na hora que na casa espírita nós pensamos, se não for o bem, possa ser que alguém lá fora conecte conosco. Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos e até nos dominam. E podemos ser dominados por eles porque entramos em sintonia. Em sintonias, só os pensamentos chegando. Basta a conexão. E o Espiritismo vem nos explicar estas coisas nos dias de hoje, que Jesus não podia explicar. Vem há 160 anos o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo-nos as elucidações a respeito destes aspectos. Somos hoje aquinhoados com a bondade do alto que vem nos esclarecer. E um dia, um espírito comunicou-se. Ele disse assim: eu desejava me comunicar há praticamente uns 2 meses atrás. Mas os mentores da casa, os responsáveis pelo trabalho, eles me pediram que eu aguardasse para comunicar no dia de hoje. Porque a lição do Evangelho, nos dias de hoje, é sobre os inimigos desencarnados. E eu fui um inimigo desencarnado de um membro da reunião. Persegui-o durante 40 anos. E eu ficava com um sentimento de ódio, de raiva, porque sempre os meus entes queridos, necessitados, que se encontravam encarnados, quando chegava à casa para o atendimento, sempre era conduzido para o atendimento daquele que eu era o inimigo. E eu fazia tudo para que não fosse ele que atendesse, que fosse outro que atendesse. Mas, por razões várias, que hoje eu já sei, caía sempre na mão dele. E ele, de forma carinhosa, foi atendendo os meus entes queridos, que eu tanto amo. Depois de tanto tempo, eu não tive outra alternativa que não fosse me render ao amor.
Hoje, eu estou aqui para dizer que não sou um inimigo desencarnado. A partir de algum tempo, eu sou um amigo desencarnado. E um amigo que me encontro junto a esse inimigo anterior, ajudando, protegendo dentro das minhas possibilidades. 2000 anos depois, da mensagem de Jesus no Evangelho, hoje nós temos a benesse de ter o Evangelho segundo o Espiritismo nos explicando a respeito dos inimigos que, à época, Jesus não poderia dizer, a não ser a mensagem exarada nos Evangelhos. Aprendestes que devereis amar o próximo e odiar os inimigos. Este era o ensino vigente até o amor não amado chegar entre nós, para nos ajudar a entender como proceder à luz do amor. E aí ele lançou a semente do amor. Prometeu um outro consolador que está nos explicando, hoje de forma direta, clara, o entendimento. Porque à época ele não poderia dizer, como o Evangelho segundo o Espiritismo e a doutrina nos diz nos dias de hoje. E vem há 160 anos, iluminando mentes, abrandando costumes, balsamizando sentimentos, nos esclarecendo, para que nós possamos palmilhar estes dias tão graves, que nós solicitamos ao Pai protagonizar, mas, ao mesmo tempo, ajudados, protegidos, esclarecidos pela doutrina nova, a novel doutrina, o Espiritismo que veio nos explicar nossa origem, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Então, nos dias de hoje, conforme Paulo falou, devemos temer o quê? Se temos Jesus, temos o Evangelho, temos Deus, e ainda temos as explicações, conforme o outro Consolador vem nos trazer. O Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer que não é cabível aquele que se diz espírita ter inimigo. Aquele que se diz espírita alimentar esse sentimento de inimizade. Porque assim não é um espírita, quanto menos cristão. E Kardec, ele fala no Evangelho segundo, no Livro dos Médiuns, que a bandeira que ele levanta mais alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Que as instituições levantem com ele, é o convite que ele faz, esta bandeira, para que possamos nós, diante do espiritismo cristão e humanitário, envidarmos esforços para sermos espíritas cristãos, ou verdadeiros espíritas, na oportunidade que estamos tendo de testemunhar o amor, nestes dias tão graves que falamos, mas repleto de oportunidades para que nós possamos crescer no testemunho do conhecimento que nós já detemos. Então, que possamos, queridas irmãs e queridos irmãos, jamais alimentar nos nossos sentimentos a mágoa, a inimizade, mas olharmos os nossos irmãos e a humanidade como filhos de Deus, para que possamos criar um sentimento de fraternidade, a fraternidade universal que Jesus nos ensinou.